Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo bem diferente, né? Eu espero que sirva para muitas pessoas. Bom, eu não sei se todo mundo vai, né, gostar do vídeo, mas eu achei interessante falar sobre isso, sobre esse assunto. E eu achei bem interessante e resolvi gravar um vídeo também contando sobre a minha experiência com isso. E eu vou já falar para vocês. Vocês já viram no tema, vocês já têm mais ou menos a ideia do que eu vou falar. Mas eu vou me basear aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 14, que diz o seguinte: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, gente, aqui fala sobre o homem espiritual, né? Sobre quem é do espírito discerne as coisas do espírito, né? O homem espiritual, quando fala homem, se refere a homem e a mulher, né? Quer dizer que nós que somos espirituais, eu falo nós porque eu me considero uma pessoa espiritual, né? A gente tem o discernimento das coisas do Espírito, né? Que é Espírito, Espírito de Deus, né? Tô falando aqui do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a ter discernimento das coisas espirituais. Bom, eu quero contar a minha experiência para vocês, o que aconteceu, e quero repassar porque isso serve para muitas pessoas, né? Muitas pessoas passam por algumas situações e quando elas compartilham esse testemunho com outras pessoas, isso se torna muito importante e viável para a vida espiritual de muitos e para ajudar em algumas questões que vocês vão entender. Na minha infância eu brinquei bastante de bonecas, né? Tive muitas bonecas. Não eram aquelas bonecas de marcas, né? Como a Barbie, boneca da Xuxa, porque minha mãe na época não tinha condição de estar comprando esse tipo de bonecas. Eram outros tipos de bonecas mais simples, mas eu tive bastante bonecas e brinquei. Então não tive nenhum tipo de trauma com bonecas na minha infância. Exceto, pessoal, uma situação que eu passei, né? Que eu tinha mais ou menos 11 anos de idade e eu ganhei de presente de uma tia minha um boneco, que é o boneco do Fofão. Acredito que muita gente já viu o boneco do Fofão. Ou quem não viu o boneco do Fofão, conhece o personagem do Fofão, né? Então eu ganhei esse boneco de uma tia minha, era um boneco bem grande, ele era... Acho que era maior do que uma criança de 1 ano, bem grande o boneco. O boneco era bem caracterizado, parecia muito com o personagem do Fofão mesmo. O boneco era cópia idêntica mesmo do Fofão, né, que é o personagem dele. Esse boneco passou muito tempo na nossa casa, só que ele causava um certo incômodo. Principalmente porque surgiam várias histórias, né? Surgiu uma história que diz que o Fofão tinha feito um pacto e dentro do Fofão tinha uma espada, né? E depois falaram ainda que o Fofão estava muito doente, estava pedindo que tirassem essa espada de dentro do boneco por causa do pacto. Essa história eu nunca sei se foi verdadeira, mas saiu esses boatos. Sempre a gente via falar. Então, certo dia na minha casa foi um obreiro, né? Ele era um homem de Deus, que gostava muito de orar, de buscar a Deus. O nome dele é Félix, irmão Félix. Então, ele era um homem de oração. E ele foi na minha casa e ele se deparou com aquele boneco que minha mãe tinha colocado na parede da sala. Mamãe tinha colocado o boneco na sala, né? E aí ele viu aquele boneco na sala. E quando ele viu aquele boneco, ele disse: irmã, tira esse boneco daqui. Aí minha mãe falou: eu já tive vontade de tirar, mas assim, sei lá, as meninas gostam tanto desse boneco. Aí ele falou: irmã, esse boneco traz algo ruim pra dentro da sua casa. Aí ela foi e falou que tava percebendo mesmo. Quando a gente andava dentro de casa, parecia que o boneco tava olhando pra nós. Mas não, a gente não teve nenhuma experiência assim, sobrenatural com esse boneco, só era sensação mesmo. E aí ele falou pra minha mãe que minha mãe deveria tirar aquele boneco não tava trazendo coisas boas pra dentro de casa. E que minha mãe deveria retirar ele. E aí minha mãe fez o que o obreiro falou, né, que o irmão Félix falou, e retirou o boneco. E aí ela resolveu abrir o boneco juntamente lá com ele, para ver se realmente a história que o pessoal falava, que o boneco tinha uma espada dentro, se era realmente verdade. Impressionante. Quando a minha mãe abriu o boneco, tinha realmente uma espada de três... era uma espada de 3 lados, sabe? Ela tinha 3 lados, assim, 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 de ponta. Era tipo um punhal, uma espada dura, preta dentro. Uma espada mesmo. Nossa, e a gente ficou muito impressionado com aquilo. E aí minha mãe queimou o boneco. Passou muito tempo, nunca mais tivemos nenhum problema com bonecos e tudo mais. A experiência mais forte que veio com questões de bonecas, né? Veio já na parte do meu casamento. Bom, eu me casei com um homem de Deus, um homem que gosta de buscar a Deus, que gosta de orar. É um homem que tem bastante intimidade com Deus, né?
O meu esposo, ele é uma pessoa muito espiritual e ele tem alguns discernimentos espirituais. Ele tem discernimento espiritual das coisas e tem experiências com Deus bem forte. Um dia eu falo para vocês, eu sempre fui evangélica, sempre fui serva de Deus, mas assim, essa experiência do espiritual, de sentir algo, sentir a presença de Deus forte, de ter discernimento espiritual de coisas espirituais, assim, mais forte, experiência assim, de ver coisas, eu tive depois que eu casei, porque é a questão daquele verso bíblico que fala assim, que quando a pessoa se casa, ela se torna uma só carne. E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo e o Wagner, porque quando eu casei com o Wagner, eu não tinha de discernimento espiritual, de sentimento espiritual das coisas. Eu não tinha. Claro que eu tinha muitas coisas de Deus, mas eu vou falar assim, esse dom de Deus assim, eu não tinha. No início do casamento eu fiquei meio assustada porque começou a acontecer muitas coisas espirituais fortes. Depois eu explico para vocês algumas coisas que começaram a acontecer e que Deus começou a abrir minha visão espiritual, tipo ter visão, ver coisas de Deus, né? E quando a visão espiritual ela é aberta tanto para as coisas de Deus, como também para as coisas que não são de Deus, né? Deus ele vai mostrar para você aquilo que está errado, aquilo que o inimigo está operando, para você ter o discernimento de você tirar, orar, repreender e fazer a obra de Deus em cima daquilo que Deus está lhe mostrando. É mais ou menos por aí. Como eu e o meu esposo nos tornamos uma só carne, aquela sensibilidade espiritual que ele tinha começou a ser acrescentada em mim, né? Deus começou a me dar muitos discernimentos. Aí nós tivemos a nossa primeira filha, né, a Radassa. Bom, pessoal, bem antes de eu engravidar da Radassa, eu já estava começando a ter muitas experiências espirituais com Deus, bem forte, né? Que um dia eu vou contar aqui para vocês. Até mesmo a própria gravidez da Radassa, Deus me revelou, né, tudo certinho, que eu ia engravidar de uma menina, que a menina ia nascer com problema de saúde, mas não morria porque era de Deus, que o inimigo ia perseguir muito. Então foi tudo igual Deus falou. Foi uma experiência assim sobrenatural que eu tive com Deus. Mas um dia eu conto pra vocês. Daí eu engravidei da Radassa. Então, pessoal, a primeira boneca que a Radassa ganhou, né? Ela ganhou uma boneca de presente, uma boneca muito bonita, uma boneca linda, na verdade. Essa boneca era muito bonita. Nesse período a Radassa estava fazendo tratamento, né? Um tratamento sério de saúde. Daí a gente teve que vir para São Paulo com ela e vir passar uma temporada aqui para fazer o tratamento dela. E a gente veio, trouxemos a boneca, linda, linda boneca, gente. A boneca muito bonita. Daí um certo dia eu tava em casa, né? E tava colocando ela pra dormir. Eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Eu deitei do lado dela e meu esposo deitou do outro lado. Aí ficamos deitados à tarde. E eu comecei a dormir. A Radassa dormiu também. Eu comecei a sentir aquela presença de Deus. Aquela graça de Deus. Eu tava achando aquilo muito, muito bom, né? Sentir aquela presença de Deus no quarto e tudo mais. Mas ali já era um revestimento de Deus para mostrar algo mais profundo que iria acontecer. E a boneca tava no guarda-roupa. O guarda-roupa tinha uma parte baixa assim das gavetas onde eu colocava as coisas da Radassa e a boneca tava lá e ficava de frente para a cama. Aí de repente meu esposo me chamou, disse: "Célia". Aí eu falei: "O que foi?". Ele disse: "Célia, a boneca tá se mexendo". Aí eu falei, só que nesse período eu não acreditava muito nessas coisas. Eu falei, não, Wagner, essa boneca tá se mexendo. Imagina a boneca se mexer. Ele falou, ela tá piscando e ela tá mexendo a mão. Aí eu falei, não, Wagner, para com isso, deve ser um sonho. Ele disse, não, eu tô acordada aqui, eu não dormi, a boneca tá se mexendo. Tem algo errado nessa boneca. Daí ele levantou, foi na cozinha tomar uma água. Aí ele pegou e falou assim pra mim, olha, se for de Deus isso aí que eu tô te falando, Deus ele vai te mostrar isso, mas não vai ser por mim, porque você não tá acreditando. Eu disse, não, é porque é estranho, você fala que a boneca tá se mexendo a mão, tá piscando. Ele falou, essa boneca tem algo errado e eu acredito que seja algo contra a vida da nossa filha. Também, gente, ele foi pra cozinha, aí eu peguei uma cadeira e sentei na frente da boneca e falei, se a boneca tá mexendo, ela vai mexer na minha frente. Eu sentei, eu acredito que eu tenha passado quase meia hora na frente da boneca, olhando bem no rosto dela, e a boneca não fez nada, não aconteceu nada. Aí eu saí do quarto e falei, Wagner, por favor, a boneca, eu passei meia hora sentada na frente da boneca e a boneca não mexeu e não aconteceu nada. Aí ele falou, você não acredita, né? Tudo bem. Mais ou menos uma semana depois, eu acredito que tenha sido uma semana, veio um pastor, muito amigo do meu esposo, com alguns irmãos da igreja, né, nos visitar. À noite, né, nós estávamos em casa, então eles vieram nos visitar, era mais ou menos às 7 horas da noite. Juntamente com esses pastores, tinha alguns amigos nossos, que eram amigos mesmo de dentro de casa, da família e tudo mais.
e o irmão do meu esposo também estava nesse dia. E dentre essas pessoas que vieram com o pastor, tinha uma mulher. Essa mulher, quando entrou lá, ela já caiu. Gente, ela caiu em cima do sofá e começou a ficar lá agonizando. Ela caiu no sofá, ela caiu já endemoniada, essa mulher. E esse pastor, juntamente com meu esposo, foram repreender o demônio. Eu entrei pra dentro do quarto. Quando eu entrei pra dentro do quarto, que eu peguei a minha filha no braço, a minha filha começou a, gente, literalmente morrer. Ela começou a morrer, a respiração dela não voltava. Ela ficava agonizando no meu braço e eu tava desesperada, porque os irmãos estavam focados na mulher que tinha entrado lá e estavam repreendendo o mal da vida dela. E eu ficava com esse sentimento, nossa, eles estão lá com a mulher e minha filha tá morrendo, e agora ninguém vai vir aqui. Antes mesmo do pessoal chegar, eu tinha guardado essa boneca dentro do guarda-roupa. Aí a minha filha passando mal, aí eu falava só na mente, eu não falava na boca, eu falava, gente, ninguém vai ajudar minha filha, ela tá passando mal, ela tá morrendo, ninguém vem aqui ajudar. Mas isso só no pensamento. Aí o pastor virou pra mim e disse assim, você tá pensando que a gente não tá ligando pra sua filha, estamos só orando pela mulher, mas Deus tem algo tremendo nessa noite aqui. Ele falou assim, aí eu fiquei impressionada, né, com o que ele falou, porque ele falou realmente o que eu tava pensando. E nessa hora que a minha filha estava passando mal, essa amiga nossa entrou dentro do quarto onde eu estava com a minha filha e o irmão do meu esposo também entrou, meu cunhado. Eu peguei e entreguei a minha filha pro meu cunhado, porque eu já estava muito nervosa. Entreguei para ele e ela passando mal, ela não voltava ao normal. E essa amiga minha veio para mim e disse assim, Celinha, aqui nesse quarto tem um demônio que tá querendo, quando ela falou que tá querendo matar ela não falou, não completou a frase, que ela ia dizer que o demônio estava querendo matar a Radassa, né? Que é a minha filha. Tá querendo matar ela caiu no chão e bateu a cabeça no chão. Aí ela ficou no chão. Então, pessoal, essa minha amiga, depois ela levantou e ela falou, Celinha, tem algo nesse quarto contra a vida da Radassa e é algo do inimigo. O inimigo lançou isso contra a vida dela e tá aqui nesse quarto. E quando ela disse isso, o pastor nem tinha vindo ainda para dentro do quarto. Depois que ele orou lá pela mulher, que ele veio pro quarto, quando ele entrou no quarto, ele olhou para mim e falou, minha filha, que tem algo sobrenatural contra a sua filha, é um demônio que tá contra a vida da sua filha, quer tirar a vida da sua filha de qualquer jeito. E tá aqui nesse guarda-roupa, ele falou desse jeito, tá aqui nesse... Aí eu pensei, meu Deus, é a boneca, eu não falei, né? Porque eu fiquei assim, não, se for de Deus, Deus vai mostrar o que que é. Porque nesse período, gente, eu ainda estava nesse processo de aprendizagem das coisas espirituais. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho um discernimento, Deus já me mostra para mim mesmo, eu já oro, já repreendo. Mas nesse período eu estava bem no início, aprendendo a repreender demônio, aprendendo a me levantar, né, para estar orando pela minha casa. Eu não estava duvidando, mas eu estava esperando vir algo maior de Deus. E nesse momento, o pastor abriu o guarda-roupa e puxou a boneca, né? E ele falou, olha, essa boneca quer tirar a vida da sua filha, essa boneca está endemoniada. E Deus tem mostrado, mas você não tem acreditado. E aí, realmente, gente, Deus tinha mostrado para o meu esposo e eu não tinha dado credibilidade. Ele jogou a boneca em cima da cama. Quando ele jogou essa boneca em cima da cama, a filha do pastor que estava junto com a gente, a filha do pastor disse, nossa, a boneca está começando a falar. E a boneca falava que queria tirar a vida da Radassa. A boneca falava que queria tirar a vida da Radassa. Nesse momento, o esposo da minha amiga veio e quebrou a boneca inteira, né? Ele quebrou a boneca, né? Ele sentiu aquela presença de Deus forte, quebrou a boneca, tirou a cabeça da boneca, jogou na sacola. Quando eles fizeram isso, gente, a minha filha voltou ao normal. A minha filha, ela voltou a respirar normal, né? Eles oraram por ela. E ela voltou ao normal e não passou mais mal. E esse pastor levou, gente, essa boneca para queimar. Mas foi uma experiência sobrenatural. Eu quero dizer que vocês devem dar atenção porque o seu filho está sentindo, né? Às vezes a criança reclama à noite com o boneco, fala que o boneco está fazendo tal coisa e às vezes a mãe não acredita. E deve acreditar, minha filha não gostava da boneca de jeito nenhum, não queria que eu colocasse perto dela. Ela se sentia mal toda vez que ficava perto da boneca, não aceitava. E eu não compreendia, né? O meu esposo já estava tendo discernimento espiritual, mas na época eu não estava tendo. Então é isso, gente. E eu acho assim que... Eu sei que esse vídeo ele causa impacto nas pessoas, mas eu acho que não deve ser descartado. Falar que não é verdade, que não existe, porque existe. Né? O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então observem como seus filhos se comportam em determinadas coisas. Né? Aprendam a pedir de Deus discernimento espiritual para você repreender, porque você tem a autoridade de Deus. Deus deu autoridade para todos nós. Deus ele dá autoridade para todos nós orarmos e repreender as coisas ruins, principalmente que está dentro da nossa casa, né? Então a gente pode orar e pode aí estar clamando a Deus, que Deus com certeza vai ouvir. O segredo é pedir discernimento a Deus, orar a Deus, que ele vai mostrar o que está errado. Se você está achando que tem algo errado, ele vai mostrar para você com certeza.
Aí a partir de então você pode jogar fora quando Deus mostrar para você ou mostrar para alguém que gosta de orar, que gosta de buscar Deus. Aí você deve dar credibilidade, tá certo? Beijo a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.